Meus caros pais, salve Maria. Nós vamos fazer alguns pequenos vídeos, a propósito da campanha das virtudes. Creio que são vídeos bastante proveitosos, não só dentro do contexto da escola, mas para a vida de um modo geral, para boa educação, para boa formação das nossas crianças e jovens. Uma das perguntas que nós poderíamos ter, que pode estar na mente de muitos, as ações da campanha das virtudes são adaptadas à idade das crianças? Será que elas já têm a capacidade de levantar a mão, esperar a hora de falar coisas que pertençam ao tema, evitar conversar entre si, manter alguma postura, uma atenção que vai se desenvolvendo cada vez mais, Elas têm a capacidade de compreender regras, até que ponto? Então essa é uma pergunta, é muito importante responder essa pergunta, porque no fundo, se a gente dá regras ou tem regras e a gente acha que as crianças não são capazes, no fundo nós achamos essas regras injustas, não cooperamos, não incentivamos a criança, e ao contrário, vamos criando nela uma aversão cada vez maior, dizendo, por exemplo, aquela regra na escola é muito para você. E aí, claro, que a criança não vai se esforçar. Então, uma pergunta muito importante, As ações da campanha das virtudes são adaptadas à idade, correr no momento certo, não gritar na sala de aula, e tantas outras, manter o espaço relativamente organizado, ou mantê-lo organizado, ordenado, limpo, Então, em que idade? Essas coisas começam a ser exigíveis. Então, em que idade as crianças podem criar habilidades, disposições para controlar os impulsos, para manter foco, atenção, para fazer planos? A partir de que momento essas habilidades podem ser desenvolvidas? E aqui eu quero chamar a atenção para algo bastante relevante. A igreja sempre ensinou que é preciso educar desde a mais tenra idade. E sobretudo, claro, a partir de 2, 3 anos, mas mesmo antes é muito importante a educação, que se faz, claro, de modos distintos. Mas a igreja sempre falou isso. E o fato é que a ciência moderna, a neurociência, com a investigação do cérebro, das suas ações, do seu funcionamento, provam coisas bastante semelhantes. Claro que nossa alma não é o cérebro e não está no cérebro, mas a nossa alma está unida ao corpo e, consequentemente, utiliza nossos órgãos, mesmo para o desenvolvimento da inteligência, da vontade, dos sentimentos, e para ordenar tudo isso. Somos alma e corpo. A igreja sempre ensinou educar desde a mais tenra idade. E em boa filosofia, baseados em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, nós vemos sobretudo que uma educação de fato a compreender regras, com um pouco mais de compreensão, começa em torno dos 3 anos de idade. E é o que nós vamos ver, a ciência atual mostra a mesma coisa, mas nós vamos chegar a isso ao longo, então, dessas nossas pequenas exposições. O objetivo é que seja bastante curto. Então, em que idade nós podemos criar habilidades, disposições para controlar os impulsos, fazer planos, manter foco e atenção? A partir de que momento essas habilidades podem ser desenvolvidas? Habilidades que são chamadas de funções executivas na ciência do desenvolvimento infantil, e mesmo na psicologia de um modo geral. E eu acho que é um bom aspecto que nós podemos pegar desses estudos atuais de uma boa ciência, efetivamente. Então, o que eu vou dizer aqui, eu vou me basear nesses aspectos aqui de uma boa ciência, num seguinte estudo chamado Construindo o Sistema
de controle de tráfego aéreo do cérebro, como as primeiras experiências modam o desenvolvimento das funções executivas. Então, é do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. Então é algo, bom, bastante sério a princípio e bem feito, né? Claro que às vezes pode ter uma falha ou outra, mas globalmente realmente é isso. E a boa filosofia, uma boa psicologia, né, aristotélico-tomista, confirma exatamente o que é dito aqui. E o que é dito aqui confirma a boa filosofia, não podendo haver, claro, entre boa ciência e boa filosofia, contradição. Então vamos ler alguns trechos aqui desse artigo que é bastante interessante. Ser capaz de focar, manter e trabalhar com informações na mente, filtrar distrações e mudar as engrenagens é como ter um sistema de controle de tráfego aéreo em um aeroporto movimentado para gerenciar as chegadas e partidas de dezenas de aviões em várias pistas. No cérebro, esse mecanismo de controle de tráfego aéreo é chamado função executiva. Então, capacidade de focar, de manter informações, trabalhar com informações na nossa mente, filtrar distrações, mudar planos, adaptar-se a regras em outros contextos, né? Boas regras em outros contextos, onde outras regras são devidas. Então, tudo isso é semelhante a um sistema de controle de tráfego aéreo. Tenho que observar várias coisas, o que eu deixo passar, qual é a prioridade, né? O que eu faço para não ter uma colisão, né? E mantendo, então, a atenção, e no meio pode ser que surja alguma emergência, eu tenho que mudar meus planos iniciais. Então, esse controle, né, em nós é chamado de função executiva. Né? As funções executivas, então, são um grupo de habilidades que nos ajudam a focar em múltiplos fluxos de informação ao mesmo tempo, monitorar erros, tomar decisões com base nas informações disponíveis, rever planos, se necessário, resistir à tentação de deixar a frustração nos conduzir a ações precipitadas. Adquirir os primeiros blocos de construção dessas habilidades é uma das tarefas mais importantes e desafiadoras dos primeiros anos da infância. E adquirir os primeiros blocos de construção dessas habilidades na infância é a oportunidade de construir no futuro sobre essas capacidades rudimentares para o desenvolvimento saudável durante a infância e a adolescência. Então, é preciso trabalhar essas habilidades desde muito cedo. Nós vamos falar aqui um pouco mais adiante, nesses nossos vídeos, da idade diretamente. Então, adquirir os primeiros blocos de construção dessas habilidades é uma das tarefas mais importantes e desafiadoras dos primeiros anos da infância. Então, nos primeiros anos da infância, essas habilidades devem ser trabalhadas para serem adquiridas, né? E a oportunidade de construir no futuro sobre essas capacidades rudimentares é fundamental para o desenvolvimento saudável durante a infância e a adolescência. Todo o resto vai se construindo nessa base, né? Assim como dependemos do nosso sistema de controle de tráfego aéreo pessoal bem desenvolvido, né, para fluir em nossos dias complexos sem congestionamentos, né, nos nossos afazeres em que a gente presta atenção, né, no que a gente corrige, etc. Então, assim como dependemos do nosso sistema de controle de tráfego aéreo pessoal, bem desenvolvido para fluir em nossos dias complexos sem congestionamentos, as crianças dependem de suas habilidades em desenvolvimento de funções executivas para ajudá-las quando aprendem a ler e a escrever, para lembrar etapas ao realizarem um problema de aritmética, para participar de discussões de classe ou projetos em grupo e para entrarem e manterem uma brincadeira com outras crianças. Então, essas habilidades têm que ser trabalhadas nas crianças. Claro que isso vai sendo feito de forma progressiva. Mas com poucos anos, vamos ver isso mais adiante, mais uma vez, as crianças são capazes de muito mais do que a gente imagina, né? Sem forçar, sem sobrecarregá-las, né? Sem ir além do que efetivamente são capazes, mas são capazes de muita coisa, mesmo já nos anos pré-escolares. Então essas habilidades de foco, de atenção, de uma certa memória, de manter as informações, de evitar as distrações, né?
de mudar os planos, de pensar estratégias, são fundamentais para aprender a ler e a escrever, né? Para resolver um problema de aritmética, para participar de discussões de classe ou projetos em grupo. O funcionamento executivo cada vez mais competente da infância e da adolescência permite que as crianças planejem e ajam de maneira que os torne bons alunos, cidadãos e amigos em sala de aula. Então, as crianças precisam ter desenvolvido essas habilidades de forma proporcional à sua idade, para que elas consigam aprender em sala, para que elas se comportem bem com os outros, para que convivam bem, para que sejam bons cidadãos, né? Então, para que se tornem bons alunos, bons cidadãos, bons amigos em sala de aula, né? E a criança precisa justamente de oportunidades para isso. E não é simplesmente aprendendo assim no dia a dia que elas vão adquirir isso. Ou vão adquirir de modo muito mais lento, de modo ineficaz, de modo insuficiente, né? Com muito mais trabalho. A gente precisa dar as oportunidades. As crianças que não têm, né, uma oportunidade dessas têm dificuldade muito grande de lidar com as atividades rotineiras do dia a dia. Estudar, manter amizades, manter-se em um emprego, quando for mais velho, né? Porque essas coisas têm consequência. Então depois vai ter dificuldade de manter o emprego, gerenciar uma crise, né, que representam desafios ainda maiores. Então nós precisamos dar os meios para que as crianças, nossas crianças, desde a mais tenra idade, e mesmo com meses já é possível trabalhar isso, né? No futuro nós vamos mostrar, preciso dar os meios para que a criança possa desenvolver essas habilidades, que se chama, né, em psicologia do desenvolvimento infantil, andaimes. Andaime, então, é uma estrutura que ajuda na construção de um edifício enquanto ele está sendo construído. Depois que aquele edifício está construído, não precisa mais de andaime. É o que a gente já repetiu várias vezes. A educação é uma educação para boa independência, para a criança querer o bem e saber como dirigir-se a esse bem, não é? Então, os adultos devem ajudar, dando andaimes, até que o jovem lá na frente, o adulto, né, consiga ter essas habilidades por eles mesmos. Então, os adultos devem definir uma estrutura, ou seja, estabelecer rotinas, dar dicas, conselhos, dividir grandes tarefas em partes menores, ajudar as crianças a usar as habilidades de funções executivas, né, que devem se desenvolver no melhor das possibilidades. Então, esse é o objetivo. Vamos ver, então, os 3 aspectos dessas funções executivas, né, que são memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva ou mental. No fundo, nós vamos ver que isso aqui tem muito a ver com as virtudes. Não, tem muito a ver com as virtudes. No fundo, não chamam de virtude, mas é isso, né? Esses 3 aspectos, no fundo, contêm várias e várias virtudes necessárias para que sejam praticados. E é evidente, né? A criancinha, ela não vai desenvolver virtude propriamente, né? A gente vai dando os meios para ela criar bons hábitos, boas disposições e inclinações que ainda não são voluntárias e por isso ainda não são virtude, mas que com o tempo vão se tornando, com a boa repetição e com a repetição cada vez mais com consciência. Então vamos ver esses 3 aspectos, né, das funções executivas: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. O que é a memória de trabalho? Memória de trabalho é a capacidade de manter e manejar, manipular informações em nossas mentes durante curtos períodos de tempo. Memória de trabalho fornece uma superfície mental sobre a qual podemos depositar informações importantes para que estejam prontas para o uso no curso de nossas vidas cotidianas. Ela permite lembrarmos de um número de telefone, tempo suficiente para discá-lo, de uma senha, né? Ela permite voltar para onde estávamos em um artigo ou no livro, quando a gente foi interrompido, né? Ela estava exatamente nesse ponto. Nos permite nos lembrarmos se a gente tinha colocado sal no que a gente estava cozinhando, antes de termos de ajudar alguém, né?
a encontrar o sapato que estava faltando da criança, onde é que ela pode ter deixado. Então, a memória de trabalho permite que as crianças se lembrem e conectem informações de um parágrafo para o outro, que elas façam um problema de aritmética com várias etapas, acompanhem os movimentos e decidam um próximo passo lógico em um jogo de damas, por exemplo. Sigam instruções com várias etapas, sem precisar ficar lembrando o tempo inteiro. Vai para o seu cantinho, arrumar seus livros de história, depois pega de volta os seus livros de matemática e abre na página 30. Claro que a criancinha consegue uma regra, duas, e com o tempo vai se desenvolvendo, mas é preciso começar. Isso começa muito cedo, né? A memória de trabalho, então, permite guardar essas pequenas regras e instruções, né, em várias etapas, cada vez mais etapas. Ela também ajuda as crianças nas interações sociais, né, como planejar e atuar, né, numa peça de teatro, por exemplo, revezar em atividades de grupo ou juntar-se a um jogo depois de tomar um copo d'água. Bom, então, memória de trabalho, né? Guardar informações na nossa mente, na nossa memória, para que em seguida a gente possa trabalhar com elas e a partir delas, né? E isso deve ser desenvolvido de maneira intencional, não é simplesmente assim com o tempo, naturalmente. Isso precisa ser trabalhado, como a gente falou. Outro aspecto das funções executivas, então a memória de trabalho foi o primeiro, outro aspecto é o controle inibitório. É a habilidade que nós usamos para controlar, filtrar nossos pensamentos e impulsos, para resistir às tentações, distrações e hábitos, e parar e pensar antes de agirmos. E isso é uma coisa que a gente insiste muito, né, com as nossas crianças. Preciso parar, pensar antes de agir. Então, o controle inibitório é isso. É não seguir nossos impulsos, não seguir nossas paixões, mas seguir a razão. Que é isso, senão a virtude, não é? Em que vai sendo trabalhada e aumentada. O controle inibitório possibilita uma atenção seletiva, focada e mantida, né? Então permite selecionar, manter minha atenção naquilo, focando minha atenção, mantendo a minha atenção, priorizando, né, o que eu devo fazer, escolhendo o que eu devo fazer. Essa capacidade, né, controle inibitório, impede-nos de agir como criaturas completamente impulsivas, quer dizer, irracionais, que fazem qualquer coisa que venha à cabeça. É a habilidade a que nós recorremos para afastar devaneios, pensamentos sobre o que preferiríamos estar fazendo. Então a gente afasta os pensamentos para que a gente possa se concentrar nas tarefas importantes que temos que fazer efetivamente. É a habilidade com a qual contamos para nos ajudar a frear nossa língua, esperar a hora de falar, levanta a mão, não conversa com um colega, não é? Dizer algo agradável e controlar nossas emoções ao mesmo tempo. Então é a habilidade com a qual contamos para nos ajudar a frear nossa língua e dizer algo agradável e controlar nossas emoções ao mesmo tempo. Mesmo quando estamos com raiva, agitados ou frustrados. É a razão, né? E para nós, razão iluminada pela fé, ainda mais, que deve então governar, né, os nossos impulsos, as nossas emoções, ordená-las, né, de acordo com o que é bom. As crianças dependem dessa habilidade para esperar até que sejam chamadas, mesmo quando sabem a resposta. Então, essa função executiva do controle inibitório, saber esperar, e que vocês viram, né, no cartaz relacionado às virtudes, quantas virtudes estão relacionadas a isso? Né? A humildade, a justiça, a paciência, saber esperar a hora de falar. Né? As crianças dependem dessa habilidade para ser boas em jogos como Seu Mestre Mandou, Estátua. Né? Mesmo morto-vivo, por exemplo, não ir por impulso. Elas precisam do controle inibitório para conseguir parar de gritar ou bater em uma criança que tenha sem querer esbarrado nelas. Elas precisam do controle inibitório para ignorar as distrações e focar na tarefa da escola. Não. Então, o controle inibitório é a segunda função executiva.
E a terceira é a chamada flexibilidade cognitiva ou mental. Então, primeiro, a memória de trabalho, segundo, o controle inibitório, e a terceira, flexibilidade cognitiva ou mental. E tudo isso, justamente, mais uma vez, reforço. Os pais, e educadores na escola precisam dar os meios para isso, e um ambiente para isso. Um ambiente seguro, previsível, como a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Né? Isso é muito importante para desenvolver essas habilidades. Com regras estabelecidas, previsíveis. Né? Um ambiente saudável, agradável. Bom, então, memória de trabalho, controle inibitório e a terceira função executiva, flexibilidade cognitiva ou mental. É a capacidade de mudar agilmente as engrenagens e ajustá-las para atender às exigências, prioridades ou perspectivas. É o que nos permite aplicar regras diferentes em diferentes contextos. A regra aqui é que eu não posso correr dentro desse ambiente, no outro ambiente eu posso. Então vou me adaptando. O mais importante agora é estudar matemática. Eita, agora surgiu um dever de português que é ainda mais importante, então vou deixar de matemática, vou fazer o de português primeiro. Né? Então, aplicar regras diferentes em contextos diferentes, né? Saber planejar e saber eventualmente mudar esse plano quando necessário, encontrar estratégias, pensar nisso. Né? Saber que tem coisas que, bom, convém dizer em determinado contexto, não convém em outro. Né? Bom, preciso saber persistir, ter autocontrole, né? Mas saber também reconhecer se a estratégia utilizada é a correta, eu vou ficar batendo cabeça, então mudar. Né? Bom, a flexibilidade cognitiva nos permite encontrar erros também e corrigi-los, rever as formas de fazer as coisas conforme as novas informações recebidas. Né? Considerar algo a partir de uma nova perspectiva devida, justa. Né? Se alguém diz, você vai caminhando por aqui, daqui a 2 quadras você vai encontrar uma escola, você vira à direita. E daqui a 2 quadras você encontra uma faculdade, então se adapta a essa informação. Bom, né? Na verdade, em vez de ser uma escola, era uma faculdade, então é aqui que eu devo virar. Né? Se estiver faltando um ingrediente da receita, a gente não fica paralisado, a gente encontra estratégia, posso substituir por outro, vou pedir para o vizinho. Né? Então as crianças empregam essa habilidade para aprender exceções às regras de gramática, para fazer uma experiência científica de diferentes maneiras até que ela funcione. Né? Ou para tentar estratégias diferentes quando estão resolvendo um conflito com outra criança, dificuldade com alguma coisa. Com o tempo, por exemplo, de copiar. Então, hoje nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, né? Dessa vez nós vamos ficar por aqui, só para essa introdução das funções executivas, que no fundo envolvem a virtude, estão ligadas à virtude, né? Na tenra idade elas vão facilitar a virtude. Né? Vão ser funções depois cada vez mais voluntárias. E a gente vai dando aqui os andaimes, né? A ajuda, as oportunidades para que as crianças possam desenvolver isso. E a grande pergunta que fica e que nós vamos responder é a partir de que idade essas coisas? E qual é o grande período em que essas habilidades podem se desenvolver? Então, nós vamos ver isso num próximo vídeo. Salve Maria, Deus abençoe, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós.